Fala galera, bem-vindos de volta, eu sou o professor Alan. Vamos lá para a nossa parte 2 da aula sobre Revolução Russa. Pega a sua caneta aí, vai anotando e vem comigo, é hora da história. Vamos fazer uma revisão sobre o que a gente viu nas últimas aulas. Uma boa linha do tempo aqui para a gente relembrar. Vimos lá na aula sobre Revolução Russa, parte 1, sobre um episódio chamado de Domingo Sangrento, não é? Quando a população vai na paz, pacificamente, até o Palácio do Czar para reivindicar por melhores salários e uma jornada de trabalho mais digna, não é? Pois é, foi todo mundo morto e massacrado pela guarda imperial do Czar. No episódio chamado de Domingo Sangrento. Esse aí é o início da grande raiva da população na Rússia. Mas não ficou por aí. Em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, e a gente viu isso lá na aula sobre a Primeira Guerra, não é? E aí chegamos no ano de 1917, o ano em que tudo vai pegar fogo, o ano em que revoluções vão acontecer. Vamos lá. Essa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial estava sendo pesada para a economia do Império. Participar de uma guerra tão grande, tão longa, em que não estava indo para lugar nenhum, começou a pesar nos cofres do Império e principalmente pesou para os trabalhadores. A vida dos trabalhadores estava mais complicada por causa da guerra. Aqueles que não tinham ido lutar no fronte estavam tendo que trabalhar muito mais e ganhando menos e pagando mais impostos lá no seu país, lá na sua cidade. E aí, claro, a galera vai se revoltando. Ao longo desse período, desde 1914, greves, passeatas, manifestações começaram a acontecer em várias cidades da Rússia, até que em fevereiro de 1917, uma manifestação e uma greve enorme mudou os rumos do Império Russo. Liderada principalmente por mulheres. Olha aqui, o papel das mulheres na Revolução Russa foi fundamental. Eram as mulheres que estavam na linha de frente protestando contra o czar agora. Qual era o lema deles? Pão e paz. Os trabalhadores estavam passando fome. E a Rússia estava nessa guerra sem sentido para os trabalhadores. Era isso que eles queriam. Essas manifestações cresceram. Cresceram de uma forma incontrolável. Incontrolável por quê? Lembra que lá em 1905 o czar mandou a guarda imperial metralhar a multidão, não foi? Dessa vez foi diferente. As mulheres na linha de frente acabaram se aliando com os próprios soldados. Os soldados estavam indignados com o czar. E aí imagina, se você vai para uma manifestação e os soldados que estão para te reprimir vêm para o seu lado, agora acabou. Agora a casa caiu para o governo. Essa é a chamada Revolução de Fevereiro na Rússia, em 1917. Qual é o grande ganho e a importância dela? É a Revolução de Fevereiro que acaba com o czarismo na Rússia. O czar saiu do poder. O povo tomou o poder nas ruas, principalmente liderado pelas mulheres. Mas se o czar não está no poder mais, quem governa a Rússia agora? Pois é, o país estava uma bagunça, em confusão, eram muitas manifestações e o povo tomou o poder. Para organizar tudo, fizeram um chamado governo provisório. Como assim? Passageiro, para durar pouco tempo. E quem controlava esse governo provisório? Os mencheviques. Lembram quem eram os mencheviques lá do outro vídeo? Vamos revisar. Mencheviques era a galera mais moderada, não é? Mais tranquila, liderados pelo Martov, que queriam fazer aliança com burguesia e implantar o socialismo aos poucos. Pois é, os mencheviques é que vão assumir o poder nesse governo provisório depois que o czar sai. Só que o povo queria o quê? Pão e paz. A Revolução de Fevereiro foi importante para derrubar o czarismo, mas não tirou a Rússia da guerra. Os mencheviques, aliados com a burguesia, não tiram a Rússia da guerra. Mudou alguma coisa para o trabalhador? Não mudou nada. Mas nisso, alguém voltou para a Rússia. Um cara que estava exilado, que tinha sido expulso pelo czar, viu as movimentações em fevereiro e pensou, tá na hora de voltar para casa. Um cara chamado Lenin, o líder dos bolcheviques, lembra disso? Agora tudo vai mudar. A Revolução de Fevereiro não teve nenhuma liderança importante, ela foi espontânea. Foi o povo indignado e com fome que derrubou o czar do poder. Só que agora tem um cara ali na Rússia que vai conseguir influenciar as multidões de trabalhadores. Esse cara é o Lenin. O Lenin volta para a Rússia e vê que os mencheviques estão no poder e fala, olha aí, eu avisei,
Eles nem tiraram a Rússia da guerra, não vai mudar nada para os trabalhadores. A revolução não pode parar. Os trabalhadores têm que continuar lutando para tirar os mencheviques no poder. E aí sim, o trabalhador vai estar no poder. Liderados pelo Lenin e pelo parceiro dele, um cara chamado Trotsky, guardem esse nome. A revolução continua numa segunda fase que nós chamamos de Revolução de Outubro. E em outubro, os trabalhadores, liderados por Lenin, tomam o poder. Agora não tem mais governo provisório, não tem mais os mencheviques. Os bolcheviques estão no poder na Rússia. Agora a revolução vai ser profunda. A Revolução de Fevereiro foi importante porque ela derrubou o czarismo. O czar já não governa mais. Isso foi uma grande mudança. Mas a Revolução de Outubro, liderada pelo Lenin, pelo Trotsky, ela foi muito mais profunda. Ela acabou mudando a Rússia por completo, por causa de algumas medidas implantadas pelos bolcheviques, pelo Lenin. Que medidas foram essas? A primeira delas foi o confisco de terras da nobreza. Como assim? Os nobres, aqueles ligados ao czar, eram os donos da terra. O camponês, ele não era dono da terra, ele só vivia e trabalhava lá e tinha que pagar um imposto pro dono. O Lenin chega e fala, agora essa terra não pertence mais a vocês. Essa terra pertence à Rússia. E o Estado vai dividir quem vai ficar com ela. Ou seja, ninguém tem nada aqui mais. Perdeu, tomamos. Essa foi uma grande medida. Outra, anulou os títulos de nobreza. O que é um título de nobreza? O conde, o duque, o marquês de não sei das quantas. Por que esses caras são importantes? Porque eles têm um título. Para o Lenin, para os bolcheviques, isso não vale mais nada. Agora é todo mundo camarada, agora é todo mundo junto. Não tem um que é mais importante que o outro. Todo mundo é igual. Outra grande mudança. Estatizou os bancos e as indústrias. Lembra que a burguesia era dona dos bancos, a burguesia era dona das indústrias? Ninguém é dono de mais nada na Rússia. Agora o Estado russo é dono de tudo. Se você tinha alguma coisa, você perdeu. Se você não tinha nada, agora a questão é você ganhar, porque o Estado vai dividir o lucro para a população de forma igual. Essa foi uma grande mudança. E outra transformação, direitos iguais entre homens e mulheres. Espera aí, não foram as mulheres os personagens principais da Revolução de Fevereiro? Por que elas vão ser tratadas diferentes dos homens? Por que elas vão receber menos que os homens? A Rússia igualou homens e mulheres em direitos há mais de 100 anos atrás. E tem lugar no mundo que essa igualdade ainda nem chegou até hoje. Todas essas medidas implantadas pelo governo bolchevique, o objetivo era qual? Levar a Rússia ao socialismo. Aquilo que dizia lá no livro do Karl Marx que a gente viu no primeiro vídeo. E não parou por aí. Em 1917, os bolcheviques assinam a Declaração de Paz com a Alemanha. E a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial. Lembra que a gente falou lá na aula de Primeira Guerra que a Rússia saiu no meio do conflito? Pois é, foi o próprio Lenin que assinou essa rendição, que assinou essa saída. A Rússia não está mais na Primeira Guerra Mundial, que era uma reivindicação dos trabalhadores lá de fevereiro, não é? Aí você pensa, poxa, professor, o trabalhador, só paz. Agora é pão e paz, agora melhorou para todo mundo. Mais ou menos, porque em 1918 começa na Rússia a Guerra Civil. Como assim? A Rússia saiu de uma guerra porque estava enfrentando uma guerra interna. Guerra Civil é uma guerra entre o próprio povo. Russos contra russos. E aí se formaram dois exércitos. Que exército era esse? Primeiro era o Exército Vermelho, pelos bolcheviques, os trabalhadores faziam parte desse exército, liderados pelo Trotsky. Lembra que falamos dele? Trotsky foi o grande general do Exército Vermelho que liderou as tropas nas batalhas. E quem eles enfrentaram? O Exército Branco. Quem fazia parte do Exército Branco? Os monarquistas e a burguesia. Como assim? Todo mundo que tinha privilégio e perdeu com a Revolução de Outubro não aceitou calado não, falou, mas rapaz, nós vamos recuperar o poder, vamos botar o czar de volta no poder, vamos voltar a ser como era antes. Os trabalhadores ficaram do lado do Exército Vermelho, porque para os trabalhadores a tendência era melhorar. Agora a galera que tinha, perdeu. Quem não tinha nada, a tendência é melhorar. E aí foi uma guerra dura, uma guerra sangrenta que custou muitas vidas dos russos, mas foi acabar lá na frente. Em 1921, finalmente a Guerra Civil na Rússia acaba. Acabou que eles saíram de uma guerra mundial e entraram em uma muito pior para eles, não é?
Foram 3 anos de conflitos intensos na Rússia entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que resultou com milhares de mortos e também com uma economia completamente destruída. Não tem como uma economia prosperar durante uma guerra civil. E aí, após a guerra civil, o Lenin assume de fato o governo na Rússia. Aos poucos, a Rússia vai saindo dessa crise e, em 1924, se junta com outros países e formam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um novo país, não é só mais Rússia. A Rússia se juntou com todos ao redor e formaram a União Soviética, que vai se tornar uma das grandes potências lá na frente. A partir de agora, nas nossas aulas, a gente nem vai falar mais de Rússia. Vamos falar desse novo país, a União Soviética. Na Revolução de Outubro, 3 nomes foram importantes para a construção dessa União Soviética, que são esses 3 caras aí. O do meio vocês já conhecem bem, não é? Lenin. Lenin foi o grande cérebro e o grande líder da Revolução de Outubro. É ele que vai assumir o poder depois da Guerra Civil. Mas também temos esse cara aqui, o Trotsky, que nós já falamos dele, não é? Braço direito do Lenin, que foi o grande general do Exército Vermelho. O Exército Vermelho vai se tornar o exército oficial da União Soviética depois da Guerra Civil. Mas também tem aquele cara lá do outro lado, Joseph Stalin, importante também entre os bolcheviques. Aí, em 1924, o Lenin morre. Pois é, ele que participou de todo esse processo de revolução, ele que foi o grande líder, ele que seria o cara responsável por tirar a União Soviética do buraco, ele morreu. E agora, quem vai assumir o poder nessa nova União Soviética? Talvez você pense, o Trotsky. O Trotsky era o braço direito do Lenin, não é? Mas um cara que ganhou muito moral no Partido Comunista de lá foi o Joseph Stalin. O Stalin vai assumir o poder na União Soviética e isso muda tudo. Stalin governou como um ditador. Sim, durante o governo de Stalin, que nós chamamos de stalinismo, era uma ditadura de um partido único. Não poderia mais oposição, não poderia mais ideias contrárias. E ele perseguiu lá dentro da União Soviética todos os opositores, inclusive o próprio Trotsky, que tem que fugir da União Soviética para não ser morto lá, mas é morto em outro país, é assassinado, a mando do Stalin. Stalin era conhecido como o homem de aço, porque ele era duro, porque ele era firme, e todos os opositores foram perseguidos e mandados para um campo de concentração na Sibéria. Mas é nas mãos do Stalin que a União Soviética vai se tornar, nos anos seguintes, uma superpotência. Lembra que a gente fala que um país precisa ter para ser potência? A União Soviética vai ser uma superpotência mundial, um país socialista. Mais de 100 anos depois dessa revolução, os reflexos são percebidos até hoje. Muita gente fala sobre socialismo, comunismo e como tudo começou lá na União Soviética, não é? O Lenin, lá na Rússia, hoje, ele ainda tem uma grande moral, ele ainda é considerado um cara muito importante, tem estátuas do Lenin para todo lado. O Stalin nem tanto. Ele passa a governar e governa durante muito tempo e hoje ele é considerado um ditador sanguinário. A história acabou provando cada um deles, não é? Ficamos por aqui. Essa foi a nossa segunda parte da aula sobre Revolução Russa. Faça as suas anotações, me envia. Qualquer dúvida me procura lá no Google Chat, beleza? Até mais, pessoal. Abraço. Junto, não tem quem é mais importante que o outro. Anulou esses títulos. Por que você é mais importante? Não, todo mundo igual. Outra coisa, estatizou bancos e indústrias. O que significa estatizar? Significa pegar alguma coisa... Ah, cachorro...